dia 13 de julho, comemoramos 32 anos da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. São 3 décadas de conquistas e desafios. A garantia dos direitos da criança e do adolescente em lei só foi possível depois do reconhecimento da própria infância e adolescência como etapas constituintes da vida de todo cidadão. Considerando a história da humanidade desde a sua mais remota formação, vamos descobrir que a criança teve a sua importância reconhecida há muito pouco tempo. Durante o século XIX, a criança era uma figura difusa de mínima relevância. Não eram percebidas, nem ouvidas, nem falavam, nem delas se falavam. Neste período da história, a criança não ocupava o papel de primeira pessoa nos discursos. Ela era tida como objeto e não como sujeito. As palavras infante e infância e demais cognatos, em sua origem latina e nas línguas daí derivadas, recobrem um campo semântico, estreitamente ligado à ideia de ausência de fala. No Brasil, o termo criança e adolescente só surgiu nos dicionários a partir de 1830, marcando as descobertas humanistas e revelando as especificidades desta fase da vida até então veladas. A palavra adolescente possui uma conotação bastante negativa e é só a partir de 1850 que assumiu um sentido mais próximo do que temos hoje. A concepção de criança só tomou novos rumos a partir do século XX. Foi quando se percebeu as necessidades específicas desse ciclo de vida e os cuidados necessários a este segmento. Aí se iniciou as discussões sobre direitos, ações assistenciais e leis trabalhistas. Também se deu maior visibilidade à pediatria e todas as ações voltadas para a saúde e bem-estar da infância. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, as condições ficaram mais favoráveis para a construção do ECA. Então, em 1990, entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, naturalmente impulsionado pela Constituição e pela Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, organizados pela ONU em 1989. O ECA foi construído a muitas mãos. Foi o resultado de amplo debate democrático que envolveu muitos atores sociais. Organizações, instituições e movimentos sociais tiveram fundamental participação neste processo. As crianças também foram protagonistas na construção do ECA, principalmente com a participação de meninos e meninas de rua, através do segundo encontro nacional que ocorreu em 1989 na cidade de Brasília. O Estatuto da Criança e do Adolescente representa um grande avanço, porque reconhece a criança um ser em desenvolvimento, que necessita de condições e cuidados especiais. Deste modo, a infância passa a ser prioridade na proteção que deve ser garantida pela família, sociedade e Estado. Uma das grandes conquistas do ECA foi a criação dos Conselhos Tutelares, que são órgãos municipais que se dedicam a garantir a efetividade dos direitos da criança e adolescente, previsto no próprio Estatuto. Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são formados paritariamente entre a sociedade civil e o poder público, também são uma grande conquista do ECA. A materialização dos princípios previstos no ECA passam necessariamente pela existência de recursos. Então, teve-se o cuidado de prever no ECA a criação dos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eles têm como objetivo viabilizar a promoção, a proteção e a defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Grandes conquistas da política de educação, como a universalização do ensino fundamental, a luta pelo fim do analfabetismo e o combate à evasão escolar, são bandeiras que surgem a partir do Estatuto. A incorporação, durante os últimos anos, dos testes obrigatórios para os bebês, como, por exemplo, o teste da orelhinha, do coraçãozinho e da linguinha, que são garantidos gratuitamente pelo SUS, assim como uma série de ações para a redução da mortalidade infantil. Também são avanços que se desdobram a partir dos direitos fundamentais previstos no ECA. O artigo 145 do Estatuto possibilitou a criação das varas especializadas da infância e juventude, o que representou um grande avanço, pois possibilitou que o Poder Judiciário pudesse demandar mais atenção ao segmento da infância. O ECA revogou o Código de Menores, um código que era muito deficitário, pois tinha um caráter bastante discriminatório, fazendo pouca distinção entre as vulnerabilidades decorrentes da pobreza e a delinquência. Tivemos muitas conquistas nesses 30 anos de ECA, mas ainda temos muitos desafios. Talvez o principal desafio seja fazer com que o Estatuto seja conhecido e reconhecido pela sociedade. O pior equívoco da população é pensar que o ECA é um instrumento permissivo, o que efetivamente é um desconhecimento. Um outro ponto importante é tornar de fato as políticas públicas sólidas e efetivas, pois as garantias previstas no ECA só se concretizam através delas. O ECA foi construído a muitas mãos e precisa da sua para continuar protegendo a nossa infância. Pense nisso.